Olá a todas e todos, boa tarde ou bom dia. Bem-vindos ao bloco de Fisiologia Cardiovascular. Meu nome é Rodrigo Soares Fortunato, eu sou professor do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da UFRJ, e hoje a gente vai ter a primeira aula de Fisiologia Cardiovascular, que vai ser sobre eletrofisiologia cardíaca. Então, o sistema cardiovascular ele é composto basicamente do coração e dos vasos, né, das artérias e das veias. Enquanto o coração funciona como uma bomba de demanda, né, bombeando esse sangue através dos vasos, esses vasos vão ser fundamentais principalmente para conduzir o sangue, mas eles também têm uma série de outras funções que a gente vai ver nas aulas que prosseguem, né, a seguir dessa aula. E como um todo, o sistema cardiovascular ele tem uma série de funções, não só a função de transporte, né, de substâncias e de outros componentes, como a gente está acostumado a... Quando a gente pensa, né, no sistema cardiovascular, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é essa função de transporte, mas também ele está muito relacionado com o controle da homeostase do nosso organismo, devido à secreção de uma série de moléculas sinalizadoras e outros eventos fisiológicos que a gente também vai entender durante o curso de Fisiologia Cardiovascular. É fundamental para a defesa imune do nosso organismo, porque é através dos vasos que essas células do sistema imune se transportam, né? Muito importante para a manutenção do volume intra e extracelular do nosso organismo. A gente também vai ter uma aula só para falar disso. E a importância mecânica do sistema cardiovascular. A principal exemplo que a gente tem é durante a ereção do homem, né? Quando o pênis ele fica ereto devido à chegada de sangue nos corpos cavernosos. Então, vocês veem que o nosso sistema cardiovascular ele tem muito mais funções do que a gente imaginaria. Então, o coração, como eu falei para vocês, ele funciona como uma bomba de demanda, né, bombeando o sangue através desses vasos. Aqui a gente vê a estrutura do coração. Então, ele é composto de 4 câmaras, 2 átrios que ficam na região aqui superior e 2 ventrículos que ficam nessa região. Então, a gente tem o átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Então, o sangue chega através da veia cava superior, no átrio direito. Do átrio direito, o sangue passa para o ventrículo direito. Existe uma válvula que é chamada de válvula tricúspide, separando essas duas câmaras. Do ventrículo direito, esse sangue então vai ser bombeado para a circulação pulmonar, através da artéria pulmonar esquerda. E existe uma válvula separando essas duas estruturas que é chamada de válvula semilunar pulmonar. Esse sangue, então, uma vez que ele está vindo, né, da veia cava superior, ele vai ser oxigenado e vai voltar para o átrio esquerdo, através das veias pulmonares esquerdas. No átrio esquerdo, ele vai passar para o ventrículo esquerdo. Existe também uma válvula separando essas duas câmaras, que é chamada de válvula mitral. E então, do ventrículo esquerdo, esse sangue vai ser bombeado, né, vai passar do ventrículo esquerdo para a artéria aorta e aí sim ser espalhado, né, pela circulação do nosso organismo. Uma coisa que a gente consegue observar aqui nessa figura é que a massa muscular, né, do ventrículo esquerdo é muito mais desenvolvida do que do ventrículo direito. Isso ocorre principalmente porque as pressões que o ventrículo esquerdo tem que desenvolver para que o sangue consiga passar do ventrículo esquerdo para a aorta são muito maiores do que a pressão que o ventrículo direito tem que exercer para o sangue passar do ventrículo direito para a circulação pulmonar. Então, como eu disse para vocês, o coração ele funciona como uma bomba de demanda, né? Na parede desse órgão, a gente encontra células musculares cardíacas ou miócitos, que são as células responsáveis
por contrair, né, e com isso diminuir e com isso aumentar a pressão dentro dessas câmaras, o que faz com que esse sangue se desloque de um compartimento para o outro. E o que a gente vai ver hoje, basicamente, é justamente o acoplamento entre a excitação elétrica que ocorre, né, devido a uma série de mecanismos, e a contração muscular que ocorre nos miócitos, levando então à contração do coração e aos batimentos cardíacos. Então, o que é o acoplamento excitação-contração? É uma série de eventos iniciados pela excitação elétrica do coração que resultam na contração muscular, né, na contração dos miócitos. Então, começando falando do músculo cardíaco, o músculo cardíaco ele é um músculo estriado, de contração involuntária. Suas células são pequenas, ramificadas e elas formam um sincício funcional. O que é um sincício funcional? É como se todas as células funcionassem como uma só, né? Ou seja, elas estão interconectadas através de junções comunicantes que estão presentes aqui nessa região que vocês estão vendo na figura. E com isso, essa corrente elétrica, né, que vai estimular a contração delas passa rapidamente de uma célula a outra e com isso elas conseguem contrair como se fosse um sincício. Essas células elas possuem sarcômeros, possuem túbulos T também, são unidas por discos intercalares com baixa resistência e, como eu falei para vocês anteriormente, agem elétrica e mecanicamente em harmonia. Então, por isso que a gente diz que elas funcionam como um sincício funcional. E a lei do tudo ou nada se aplica a todo o miocárdio, né? Vocês já viram a lei do tudo ou nada no bloco de neuro, ela também se aplica à região do miocárdio. E a gente vai ver isso mais para frente. Então, antes de começar a falar da parte, né, de excitação, é importante a gente entender o potencial de repouso dessas células miocardiais. Então, antes de a gente começar até a falar do potencial de repouso, é importante a gente entender como isso é avaliado, né? Então, a gente vê aqui como isso pode ser avaliado. Então, o meio extracelular e o meio intracelular, né? Aqui são dois eletrodos que são colocados, um na região intracelular e o outro na região extracelular. E com isso, a gente mede a diferença de potencial de membrana entre essas duas regiões. Então vocês veem que quando esses dois eletrodos eles estão na região extracelular, a gente encontra uma diferença de potencial de zero, porque não tem diferença, né? Mas quando a gente coloca o eletrodo no meio intracelular e no meio extracelular, a gente encontra uma diferença de potencial de menos 90 milivolts, que é o caso do potencial de repouso dos miócitos, devido à diferença que a gente encontra na concentração iônica no lado intracelular e do lado extracelular. Então, esse potencial, que a gente chama de potencial transmembrana, ele pode ser medido através dessa equação que é chamada de equação de Goldman-Hodgkin-Katz. Então, o que a gente vê aqui nessa reação? Que o potencial de membrana vai ser igual ao potencial de equilíbrio de determinado íon vezes a condutância desse íon dividido pela condutância do íon. Então, vocês veem aqui que tem vários íons, né? Então, tem o sódio na fórmula, tem o potássio, tem o cálcio, e isso vai depender se a célula apresenta condutibilidade para determinado íon, ou seja, apresenta canais para esses íons, né? Então, já me adiantando, o que quer dizer condutância? O que na verdade, determina essa condutância? O que determina essa condutância é a presença de canais abertos para determinado íon. Então, se eu tenho lá
canais de potássio, apenas canais de potássio abertos nessa célula, né? E os outros canais estão todos fechados, a condutância para o potássio está máxima, né? Porém a condutância para os outros íons está zerada, certo? E isso pode mudar dependendo de um estímulo. Essa célula pode sofrer um estímulo e esses canais de potássio se fecharem e os canais de sódio, por exemplo, se abrirem, mudando então o potencial transmembrana dessa célula. E é isso que a gente vai ver hoje na aula, certo? Então, a gente viu o que é a condutância, né? Ela depende da presença de canais para determinados íons. Uma vez que esses íons eles conseguem atravessar a membrana através desses canais. E o potencial de equilíbrio ele é uma medida que se relaciona como se a gente tivesse uma célula, né, um modelo hipotético, uma célula, em que todos os canais da célula para aquele íon estão abertos e somente para aquele íon. Então esse é o potencial de equilíbrio para o sódio, né? Então é como se todos os canais de sódio da célula estivessem abertos e só esses canais de sódio. Potencial de equilíbrio para o potássio e etc. Então é assim que a gente mede o potencial de repouso. Na célula, né, no miócito, a gente sabe que a condutância para o potássio, isso no repouso, né, é 50 vezes maior do que a condutância para o sódio. Então o que isso quer dizer? Né? O que a gente imagina que seria o potencial transmembrana de um miócito em repouso? Ele seria mais parecido com o potencial transmembrana do sódio, com o potencial de equilíbrio, desculpe, do sódio, que é em torno de mais 70 milivolts, ou seria mais parecido com o potencial transmembrana ele seria mais parecido com o potencial de equilíbrio do sódio, que é a mais 70 milivolts, ou seria mais parecido com o potencial transmembrana do potássio, que é menos 92 milivolts. Então acertou quem disse que seria mais parecido com o potencial transmembrana do potássio. Né? Por quê? Porque a porque a condutância para o potássio é 50 vezes maior do que a condutância para o sódio nessa situação de repouso, certo? Então eu tenho muito mais canais para potássio abertos no repouso, possibilitando a saída do potássio para dentro da célula, para o lado de fora da célula, do que canais para sódio. E o canal que é responsável por esse potencial, né, por essa condutância ser 50 vezes maior, é principalmente um canal que é chamado de canal de potássio retificador de influxo. Bom, então aqui a gente vê uma figura mostrando o acoplamento excitação-contração. Nessa aqui a gente vê 3 gráficos. Esse primeiro gráfico está mostrando as variações na voltagem de um miócito isolado, né, nesse potencial transmembrana do miócito. A figura 2, a gente vê alterações nos níveis intracelulares de cálcio. E na figura 3, a gente vê o desenvolvimento de tensão, desenvolvimento de força por essas células, por esses miócitos isolados. Então, o que a gente consegue observar aqui? Embaixo é o tempo. Que esse miócito ele tem um potencial de repouso de menos 90 milivolts. Durante a despolarização da membrana desse miócito, que a gente já vai entender o que está acontecendo, ocorre um aumento desse potencial transmembrana, chegando a mais 40 milivolts, que em seguida decresce. Né? Então, esse padrão que a gente está vendo aqui de alteração de voltagem é o que a gente chama de potencial de ação do miócito.
ventricular, porque a gente vai ver que as células presentes em outras regiões do coração podem apresentar potenciais de ação com formas diferentes. E o que a gente consegue observar é que logo depois dessa despolarização, a gente encontra um aumento das concentrações de cálcio intracelulares, provavelmente decorrentes, né, dessa alteração de polarização de membrana. E logo em seguida desse aumento das concentrações intracelulares de cálcio, a gente observa o desenvolvimento de força. Então esses três eventos eles estão interligados e é justamente isso que a gente vai estudar aqui na aula de hoje, começando com essas alterações de voltagem que ocorrem na membrana dessas células. Antes de começar realmente a falar das etapas relacionadas com o potencial de ação do miócito, é importante a gente conceitualizar colocar alguns conceitos aqui em dia, né? O que é o potencial de ação? É uma mudança de voltagem estereotipada em função do tempo. Ou seja, ele sempre apresenta esse mesmo padrão que vocês estão vendo aqui em vermelho. O que é despolarizar? É tornar a voltagem, ou seja, o potencial de membrana, mais positivo. O que é hiperpolarizar? É tornar a voltagem, ou o potencial de membrana, mais negativo, certo? Então, quando a gente fala de despolarização, basicamente o que tem que acontecer é a entrada de cargas positivas, certo? Por quê? No repouso, essa minha célula está mais positiva, né, do lado de fora do que do lado de dentro, certo? Então, devido à diferença de concentrações iônicas, gradiente eletroquímico. Então, para eu despolarizar essa membrana, ou é necessário que cargas positivas entrem na minha célula, ou pode ocorrer também a saída de cargas negativas, certo? No caso da hiperpolarização, é o contrário, né? Ela pode ser decorrente da saída de cargas positivas ou entrada de cargas negativas. Então, a entrada de cargas a gente chama de corrente de influxo, né? Ou seja, está entrando na célula. E, por outro lado, a saída de cargas positivas a gente chama de corrente de efluxo, ok? Então, aqui a gente vê o potencial de ação, um desenho, né, do potencial de ação das células ventriculares. Aqui a gente vê as alterações de voltagem pelo tempo, em milissegundos. E vocês já conseguem observar que o potencial de ação das células ventriculares é bastante diferente do potencial de ação dos neurônios, por exemplo, né? E a gente já vai entender por quê. E a gente vê que existem diferentes fases desse potencial de ação. E nós vamos estudar cada uma delas e entender o que está acontecendo molecularmente, né? Ou seja, quais canais são responsáveis por essas alterações de voltagem, de diferença, né, de potencial em cada fase. Então, começando da fase 0, né, que é essa primeira fase que vocês estão vendo aqui, essa fase é chamada de despolarização da célula, certo? Então a gente vê que durante essa fase 0 ocorre uma despolarização rápida, os valores eles saem de menos 90 mV para em torno de mais 40 mV, ou seja, é uma grande despolarização. Como a gente tinha comentado anteriormente, para que ocorra a despolarização, né, a gente precisa da entrada de cargas positivas ou saída de cargas negativas. E no caso da fase 0 do potencial de ação, o que a gente tem é a entrada de cargas positivas através do sódio, está errado aqui, né? Sódio mais, devido à ativação de canais para sódio dependentes de voltagem. Então, esses canais
Geralmente eles estão fechados. Quando ocorre uma despolarização da membrana, esses canais se abrem e com isso o sódio entra de forma massiva na célula, despolarizando essa célula. Por que o sódio entra na célula? Porque a gente tem mais sódio do lado de fora da célula do que do lado de dentro da célula. Como esse canal é um canal de sódio, né, para sódio dependente de voltagem, ele não se abre quando qualquer despolarização acontece na membrana, né? É preciso que se atinja determinado limiar, que, como está descrito aqui, esse limiar para o canal de para-sódio dependente de voltagem é menos 70 mV, para que esse canal se abra. Então, valores de despolarização menores do que 70 mV não estimulam a abertura desse canal. E você, então, não tem o aparecimento da fase zero do potencial de ação. Por outro lado, despolarizações maiores que menos 70 ativam o canal, porém, da mesma forma. É o que a gente chama de lei do tudo ou nada, que vocês já devem ter visto no bloco de neuro. E aqui a gente vê uma figura que demonstra justamente que essa fase zero do potencial de ação ela é unicamente dependente da entrada de sódio na célula, né? Então, o que a gente está vendo aqui nessa figura? Aqui foram experimentos que foram feitos na década de 50, então é um miócito isolado, e a gente está vendo esse potencial de ação sendo gerado. Então, aqui, quando o sódio no meio em que esses miócitos estavam sendo preservados, a concentração de sódio era uma concentração normal. Então, a gente vê aqui a fase zero acontecendo normalmente. Se eu diminuo a concentração de sódio extracelular para metade da normal, olha o que acontece com a amplitude da minha fase zero do potencial de ação. Ela cai bastante. E se eu coloco a 1/3, ela cai muito, né? Então isso mostra que o sódio é fundamental para a fase zero do potencial de ação, né? É esse o íon que entra na célula através dos canais de sódio dependentes de voltagem, ok? Então a amplitude do potencial de ação depende do gradiente químico de sódio através da membrana. Logo após a fase zero, a gente vê uma fase que é chamada de fase de repolarização rápida. Então vocês veem que rapidamente essa célula repolariza, né? Lembrando que quando a gente fala de repolarização, o que acontece, né? Saída de carga positiva ou entrada de carga negativa. E no caso da fase 1, que é a fase chamada de repolarização rápida, ocorre a abertura de canais para potássio, que são chamados de transientes de efluxo. Então, como eu tenho mais potássio dentro da célula do que do lado de fora da célula, esse potássio tende a sair da minha célula, quando esses canais se abrem. E esses canais são ativados, né, a abertura desses canais é ativada pela despolarização que aconteceu na fase zero. Então, a abertura desses canais para potássio, chamados transientes de fluxo, leva a uma repolarização parcial da célula. Então, como eu disse para vocês, a cinética de ativação e inativação desse canal, essas cinéticas são rápidas. Esse canal ele é ativado por despolarização. A inativação depende tanto de voltagem quanto de tempo e é uma corrente carreadora carreada por íons potássio. Logo seguinte à fase 1, a gente vê uma fase que é chamada de fase de platô, né, em que a gente não vê alterações no potencial de membrana dessas células. Então, se a gente não vê alteração, o que nós instintivamente pensamos, né? Que está ocorrendo um balanço entre correntes despolarizantes e correntes repolarizantes, o que faz com que ocorra um platô. Então, justamente isso que acontece. Os canais principais, né, na verdade,
o fluxo de íons que acontece levando a essa corrente despolarizante está intimamente relacionado à entrada de cálcio através desses canais IKT e IKL. E, além disso, o fechamento dos canais para potássio, né, que impedem que o potássio saia da célula, também contribuem para essa despolarização. Porém, junto, né, esses canais eles estão ativos e existe também um outro canal ativo, que é um canal repolarizante, que na verdade são vários, né, canais para potássio. Como vocês vão ver no livro, existem vários tipos, mas eu vou generalizar aqui, canais para potássio, que estão relacionados com a repolarização. Então existe um equilíbrio entre correntes despolarizantes e correntes repolarizantes, fazendo então com que ocorra essa fase de platô, que é a fase 2 do potencial de ação ventricular. Após a fase 2, a gente observa uma fase que é chamada de fase de repolarização. Como vocês estão vendo, o potencial de membrana ele vai voltando para o potencial de repouso, né? Como é uma fase de repolarização, a gente precisa que cargas positivas saiam da minha célula. Basicamente, o que acontece nessa fase é a ação de canais para potássio dependentes de voltagem, retificadores retardados, que possibilitam a repolarização. Então, o nome do canal já está dizendo, né? Ele é um canal para potássio, então quando ele se abre, o potássio vai sair da minha célula, potássio é carga positiva, então isso possibilita a repolarização. É um canal dependente de voltagem, então ele é ativado pela despolarização que aconteceu lá na fase 0, porém ele é um canal retardado, ou seja, a cinética de abertura desse canal é muito lenta se comparada à dos outros canais. Por isso que ele é estimulado na fase 0, mas ele só vai se abrir nessa fase 3, né? Bastante tempo depois da despolarização da célula. E por fim, a gente observa a fase 4, que é a fase de manutenção do potencial de repouso, que está relacionada com a ativação de canais para cálcio, para potássio, canais IK1. E então essa célula fica nesse potencial de repouso e fica polarizada. Aqui a gente observa um desenho de um potencial de ação ventricular, cardíaco, e a gente vê nessa figura três situações diferentes, né? Então aqui em laranja a gente vê escrito, né, período refratário absoluto. Nesse rachurado azul a gente vê o período refratário relativo e em verde período normal. Então esses períodos são relacionados à atividade do canal para sódio dependente de voltagem, aquele canal que é responsável pela despolarização, pela fase 0. O que isso quer dizer? O período refratário absoluto, no período refratário absoluto, esses canais eles estão inativos. Eles não respondem a alterações de polaridade, de voltagem de membrana. Então eu posso estimular esses canais, como eles estão nesse período refratário absoluto, eles não vão se abrir. Por outro lado, no período refratário relativo, que é esse em azul que a gente está vendo, mais já para o final do potencial de ação, a gente já tem alguns canais de sódio dependentes de voltagem voltando à sua atividade. Então, se eu der um estímulo acima do limiar desses canais, eu vou conseguir despolarizar a membrana dessa célula. Em verde, a gente vê o período normal, que está justamente no final do potencial de ação. Então essas células, gente, elas funcionam, né, os miócitos, eles funcionam como um sincício, né, funcional. Eles contraem sincronicamente. Então a gente vê o átrio contraindo, em seguida o ventrículo contraindo. Isso é possibilitado pela passagem ultra rápida de correntes elétricas através dessas células.
Então essas células elas estão acopladas eletricamente por proteínas de membrana que se chamam junções comunicantes. Então aqui a gente está vendo a membrana de uma célula, aqui a gente está vendo a membrana de outra célula, e aqui a gente está vendo a presença desses canais. Então são dois hemicanais, e cada hemicanal ele é composto de 6 conexinas, né? E quando esses canais se unem, né, esses hemicanais se unem, eles possibilitam a passagem de íons e moléculas de baixo peso molecular de uma célula a outra de forma bastante eficaz. Esses canais eles podem estar abertos ou não. A abertura desses canais ela é regulada, né? Hoje em dia a gente sabe que ela é regulada por uma série de fatores. E aqui só mostrando para vocês uma imunofluorescência de um miócito aqui que vocês estão vendo corado em vermelho. E aqui em verde fluorescente a gente vê justamente essas conexinas presentes nesses miócitos. E é super interessante, aqui é um trabalho que foi publicado em 2006, em que eles submeteram esses miócitos à isquemia, aqui por 15 minutos e por 30 minutos, e eles viram que quando esse miócito é submetido à isquemia, ou seja, o oxigênio é deprivado dessas células, ocorrem alterações no padrão de expressão dessas conexinas. 30 minutos de isquemia, você vê que ocorre uma diminuição dos níveis de conexina nessas células, aqui principalmente a conexina 43, né, que foi avaliada nesse experimento, e levando a alterações na comunicação entre essas células, né, levando a prejuízos aí na função contrátil desses miócitos. Então aqui nessa figura a gente vê a sequência normal de ativação cardíaca. Como eu falei para vocês, o padrão do potencial de ação ele é diferente se a gente for comparar diferentes áreas do nosso coração. Então a gente vê, por exemplo, que o potencial de ação do ventrículo, que a gente está vendo aqui em cinza, é bem diferente do padrão do potencial de ação do nódo sinoatrial, que é uma célula marca-passo. Okay? Então a gente vê aqui as células do nódo sinoatrial em azul, as células do nódo atrioventricular presentes aqui também, aqui em amarelo. Vocês veem que existe uma conexão entre o nódo sinoatrial e o átrio, e além disso também se comunica aqui com o nódo atrioventricular. Existe uma barreira, né, cartilaginosa aqui que impede que esse sinal ultrapasse, né, do átrio para o ventrículo. Então essa barreira ela isola eletricamente, essa cartilagem, né, isola eletricamente o átrio do ventrículo. E essa onda de despolarização ela vai continuar aqui pelo feixe de His, pelas fibras de Purkinje, atingindo então o ventrículo. E aí o que a gente vê aqui nessa figura, né? A gente sabe que o coração ele tem uma característica que é automaticidade e ritmicidade. Ou seja, vocês já devem ter visto em filme, né, ou em algum documentário, que quando a gente tira o coração do corpo, né, do organismo da pessoa, o coração continua batendo. Então existe um mecanismo intrínseco que controla os batimentos cardíacos. E quem controla os batimentos cardíacos são as células marca-passo. Elas têm essa despolarização automática, que pode ser controlada também, né, a amplitude e a velocidade, pelo sistema nervoso autônomo. E é controlada, né, porque a gente sabe, por exemplo, durante o exercício físico a gente tem um aumento da frequência cardíaca, né, ou seja, um aumento das contrações de coração. Não só o sistema nervoso autônomo pode alterar, né, a atividade dessas células marca-passo, mas hormônios também podem agir alterando o funcionamento dessas células. Então, por que essas células, né, a gente tem aqui principalmente dois marca-passos, que são o nódo sinoatrial e o nódo atrioventricular.
Então, o principal marca-passo, quem está realmente aí comandando a contração dessas células, é o nodo sinoatrial. Por que que isso acontece? Né? Como eu disse para vocês, essas células elas estão todas acopladas eletricamente. Né? Então, nesse gráfico a gente consegue ver por que o nodo sinoatrial é a célula marca-passo. Porque ele é o primeiro a despolarizar, se a gente olhar nos gráficos, comparando, né, todos esses gráficos que a gente está vendo aqui das diferentes regiões. Certo? E o ventrículo é o último. Então, como o nodo sinoatrial é o primeiro, é ele que dispara essa despolarização e espalha primeiro pelo átrio e depois pelo ventrículo. Se ocorre algum problema no nodo sinoatrial, nós temos o nodo atrioventricular, né, que vem aqui em segundo a nível de velocidade, de despolarização. Ok? Então essas células, gente, essas células marca-passo, elas têm essa capacidade de despolarização automática, né? Elas despolarizam sem um estímulo de outra célula, ela tem um mecanismo intrínseco que possibilita essa despolarização, que a gente chama de despolarização diastólica lenta. Ou seja, durante a diástole, né, ou seja, sístole é quando ocorre a contração, diástole é quando ocorre o relaxamento. Então, durante a diástole, está acontecendo essa despolarização lenta que a gente vê aqui nesse gráfico que está demonstrando o potencial de ação das células marca-passo. Vocês veem que é diferente do potencial de ação das células ventriculares. As fases são diferentes. A gente agora vai entender um pouco como é que isso daqui acontece. Então, falando primeiro dessa parte de despolarização, da despolarização diastólica lenta, basicamente ela acontece devido a correntes ativadas por hiperpolarização, que são chamadas de corrente IF. Essa corrente IF, né, esses canais são permeáveis a sódio e potássio, ou seja, sai potássio da célula e entra sódio ao mesmo tempo. Por isso que o nome dessa corrente, desses canais, foi IF, porque quando os pesquisadores descobriram, de caramba, que engraçado, né? Eles nunca tinham visto canais assim, né? A maioria são canais específicos para determinado íon. E quando viram esse canal, falaram que engraçado, né? E botaram o nome dele de funny. Esse F é de funny, que quer dizer engraçado, divertido. Mas como a gente está vendo aqui nessa figura, que vocês vão me perguntar, né? Mas se ele é um canal que é permeável a sódio e a potássio, vai dar no mesmo no final, né? Você não vai ter uma alteração do potencial da membrana. Mas a gente vê aqui que lentamente esse potencial essa membrana vai despolarizando. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que ela é muito mais permeável ao sódio do que ao potássio. Ou seja, entra mais sódio na célula do que sai potássio. Entra mais carga negativa do que sai. Entra mais carga positiva do que sai carga positiva. Ok? E isso vai acontecendo, essa despolarização diastólica lenta, até que o valor de potencial de membrana atinja o limiar para a ativação do canal de cálcio tipo L. Quando ocorre, então, a ativação desse canal para cálcio do tipo L, esse canal se abre, entra cálcio na célula e ocorre, então, a despolarização dessas células. Então, vocês veem que é bem diferente da célula ventricular, né? Na célula ventricular, quem era o canal responsável pela despolarização? Canal para sódio dependente de voltagem. Aqui a gente tem, nas células marca-passo, canal para cálcio do tipo L. E nas células ventriculares a gente não tem a despolarização diastólica lenta. Então vocês veem aqui, né, mostrando justamente essa despolarização diastólica lenta.
chegamos aqui no limiar para a abertura do canal para-cálcio do tipo L, ocorre então a despolarização dessas células devido à entrada de cálcio na célula marca-passo. Esse mecanismo ele é fundamental, porque é ele que está relacionado com a estação natural do coração, né? Esse mecanismo da despolarização diastólica lenta, que ocorre nas células marca-passo, dá ao coração automaticidade e ritmicidade. E como eu disse para vocês, esse mecanismo ele pode ser modulado, né? Na verdade, a taxa de despolarização que ocorre durante a despolarização diastólica lenta pode ser modulada tanto pelo sistema nervoso autônomo quanto por hormônios, e a gente já vai ver isso. Então aqui a gente vê mais uma vez esse potencial de ação, né? Durante a despolarização diastólica lenta, a gente tem uma corrente catiônica, que é através dos canais IF, né, de Fanny, que pode carrear sódio para dentro da carreia, né, sódio para dentro da célula e potássio para o lado de fora, porém mais sódio para o lado de fora, né, para o lado de dentro da célula do que potássio para o lado de fora. E além disso, além desses canais IF, canais para cálcio do tipo T também ajudam nessa despolarização diastólica lenta. A despolarização, que é a fase 0, está relacionada com a entrada de cálcio através dos canais para cálcio do tipo L e do tipo T. E a fase de repolarização está relacionada com a ativação de canais para cálcio do tipo IK. Né? Ou seja, ocorre a abertura desses canais para cálcio e saída Então, o coração ele é inervado tanto pelo sistema nervoso parasimpático quanto pelo sistema nervoso autônomo simpático. Então, a gente vê aqui as diferentes regiões do coração e as inervações que eles recebem. Então, quando a gente vê o nodo sinoatrial, que é a célula marca-passo principal, ela é inervada tanto pelo parasimpático quanto pelo simpático. Então, os dois têm influência na atividade dessas células que estão presentes aqui no nodo sinoatrial. E a mesma coisa a gente vê para o nodo átrio ventricular. Por outro lado, a gente vê que, em relação às células ventriculares, apenas o sistema nervoso simpático tem atuação. Então, o parasimpático não atua nas células ventriculares esquerdas, como a gente está observando. E essas células marca-passo, como eu falei para vocês, elas são moduladas tanto por hormônios quanto pelo sistema nervoso autônomo. Né? Um bom exemplo que eu gosto de dar, né, durante as aulas é o exercício físico. Então, quando a gente começa a fazer exercício físico, conforme a gente vai aumentando o tempo, aumentando a intensidade, a nossa frequência cardíaca aumenta. Né? Ou seja, o número de contrações que acontecem, né, no coração aumenta. E isso está intimamente relacionado com o quê? Com as despolarizações que estão acontecendo nas células marca-passo. Então aqui a gente vê novamente o potencial de ação dessas células marca-passo. E como eu falei para vocês, elas podem, esse potencial de ação, ele pode ser modulado tanto pelo sistema nervoso autônomo quanto por hormônios. Então, em relação ao sistema nervoso simpático, a gente encontra, né, quando a atividade do sistema nervoso simpático está aumentada, a gente encontra um aumento da frequência cardíaca. Né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o sistema nervoso simpático ele aumenta a taxa de despolarização nessas células marca-passo. Ok? E como é que isso vai ocorrer? Né? Como vocês acham que isso ocorre? Vocês viram aqui que
após uma repolarização, ocorre uma pequena hiperpolarização, a ativação dos canais IF, e aí começa a despolarização diastólica lenta, né? A despolarização das células marcapasso ocorre quando esse nível, né, de potencial transmembrana atinge o limiar para o canal dos canais para cálcio do tipo L, certo? O que aconteceria se eu aumentasse a velocidade dessa despolarização? Vocês concordam comigo que eu chegaria mais rápido no limiar desses canais para cálcio do tipo L? E é justamente isso que a ativação pelo sistema nervoso simpático faz. Então aqui a gente vê a ativação, né, pelos neurotransmissores relacionados ao sistema nervoso simpático, aqui adrenalina e noradrenalina, ou epinefrina e norepinefrina. Então, essas moléculas, esses neurotransmissores vão agir através de receptores beta-adrenérgicos. Eles vão, então, ativar a adenilato ciclase, né, a ligação do receptor ao hormônio, né, ao neurotransmissor no caso, vai ativar a adenilato ciclase. Com isso, eu tenho um aumento de AMP cíclico intracelular e ativação da proteína sinase A. A proteína sinase A, por sua vez, ela vai fosforilar os canais que são importantes para esse processo. Então, ela fosforila os canais IK, fosforila os canais IF e fosforila o próprio canal para cálcio do tipo L, aumentando a atividade desses canais. Isso vai resultar em quê? Vai resultar numa diminuição do tempo da despolarização diastólica lenta e, consequentemente, com aumento da frequência cardíaca. Por outro lado, a ativação do sistema nervoso autônomo parasimpático faz o contrário do que o sistema nervoso simpático faz. Então, o que a gente vê é uma ação, né, o principal neurotransmissor relacionado é a acetilcolina, que age através de receptores M2 nesses miócitos. Essa ação leva à abertura de canais para potássio, estimulando um efluxo de potássio, ou seja, diminuição da taxa de despolarização diastólica lenta e diminuição da frequência cardíaca. Além disso, a acetilcolina, né, quando age no seu receptor M2 nos miócitos, Então, em relação ao sistema parasimpático, o que acontece é o oposto do que acontece quando ocorre uma ativação do sistema nervoso simpático nas células marcapasso. Nesse caso, a acetilcolina vai agir como neurotransmissor e ela vai se ligar em receptores chamados receptores M2, receptores muscarínicos. Isso vai levar à abertura de canais para potássio, levando a um efluxo de potássio, diminuição da taxa de despolarização diastólica lenta, com consequente diminuição da frequência cardíaca. E, além disso, leva também a uma redução da corrente para cálcio, devido à diminuição dos níveis de AMP cíclico intracelulares, diminuindo a amplitude do potencial de ação. Então aqui a gente vê uma célula do nodo sinoatrial despolarizando. Quando a gente coloca acetilcolina nessa solução, né, em que essas células marcapassas estão presentes, a gente vê que a despolarização diastólica lenta, que a gente consegue observar melhor, né, ela é muito mais lentificada, né, a taxa de despolarização diastólica lenta é menor, ou seja, o tempo que leva para a ativação dos canais para cálcio do tipo L é maior, e ela diminui também a amplitude do potencial de ação, levando à diminuição da frequência cardíaca. Bom, então a gente viu até agora quais os mecanismos moleculares estão relacionados
com esse padrão de despolarização que a gente encontra nas células cardíacas, né? A gente discutiu tanto as células ventriculares quanto o potencial de ação das células marca-passo. Então agora a gente vai entender como ocorre o acoplamento entre a excitação elétrica e a contração muscular. Então, como a gente está vendo aqui, a gente tem 3 gráficos, né, que eu já tinha apresentado anteriormente. Um demonstrando alterações de voltagem num miócito isolado, a outra demonstrando alterações nos níveis intracelulares de cálcio, e a terceira o desenvolvimento de força por essas fibras. Então a gente vê que logo após a despolarização, né, na verdade durante a fase 2 da despolarização, ocorre o desenvolvimento de força, né? E antes disso ocorre um aumento das concentrações intracelulares de cálcio. Então vamos ver primeiro como que essa despolarização da membrana levou a esse aumento das concentrações intracelulares de cálcio. Bom, então aqui a gente tem representado um desenho de um miócito, né? Vocês veem aqui o retículo sarcoplasmático desse miócito e aqui a membrana plasmática ou sarcolema dessa célula, né? Então a gente viu até aqui como ocorre a despolarização, que aconteceu devido à abertura de canais para sódio dependente de voltagem. Então essa despolarização ela vai percorrer a membrana desse miócito e ela vai encontrar canais que a gente chama de canais de cálcio do tipo L. Esses canais de cálcio do tipo L, eles estão presentes aqui na membrana plasmática da célula, em fino contato com outro tipo de canal que está presente na membrana do retículo sarcoplasmático. E esse canal é chamado de receptor rianodina. Também é um canal para cálcio, ou seja, ele permite a entrada ou saída de cálcio, dependendo do gradiente de concentração. E a gente sabe que o retículo sarcoplasmático é uma organela responsável pelo estoque de cálcio. Então, quando esse canal para cálcio se abrir, o cálcio sai dessa célula. E esse receptor de rianodina, ele é um canal para cálcio que se abre quando o próprio cálcio se liga nesse canal. Então a gente vai entender isso um pouco mais para frente. Então basicamente é esse o mecanismo que leva a maior parte da liberação de cálcio pela célula. Então aqui a gente vê um sarcômero. Vocês veem que existem invaginações da membrana, que aqui está representado em amarela, que a gente chama de túbulos T. A junção, e a gente vê também que a cisterna terminal, que é onde fica a maior parte do cálcio, desse retículo sarcoplasmático está em íntimo contato com esses túbulos T. E a junção de duas cisternas adjacentes a esse túbulo T a gente chama de tríade. Então a gente vê que a cisterna terminal, que é onde fica aquele canal para cálcio, né, receptor rianodina que eu acabei de falar para vocês, está em íntimo contato com a membrana, um sarcolema desses miócitos. Principalmente quando a gente fala aqui da região dos túbulos T. Então aqui a gente vê mais um desenho esquemático mostrando o túbulo T. Aqui a gente vê representado o retículo sarcoplasmático. E como eu falei para vocês, essa região da cisterna terminal, que é mais próxima à membrana, né, ao sarcolema do miócito, é onde a gente encontra a maior parte do cálcio que está estocado no retículo, devido à presença de uma proteína que é chamada de calsequestrina. Então, a maior parte do cálcio fica presente nessa região, o que é fisiologicamente interessante porque o receptor
rianodina, que é aquele canal para cálcio, está presente também aqui nessa região do retículo sarcoplasmático. E aqui a gente vê aquele canal para cálcio do tipo L. Aqui é mais uma vez o desenho, né, mostrando a estrutura da calcequestrina, o receptor rianodina e essa íntima associação entre o receptor rianodina, que é um canal para cálcio que está presente no retículo sarcoplasmático, e um outro receptor, esse nome aqui eu ainda não tinha mencionado, que é chamado de receptor dihidropiridina, que é um outro nome que a gente dá para os canais de cálcio do tipo L. Então vocês veem a íntima associação entre esses dois canais. Então vamos entender agora o que acontece em relação à despolarização da célula e ativação desses canais para a liberação de cálcio e aumento de cálcio no meio intracelular desses miócitos. Aqui a gente vê uma figura, uma representação bem parecida com a que a gente tinha visto anteriormente, e a gente consegue observar de uma forma mais clara a presença desses sítios de ligação para cálcio no receptor rianodina. Aqui está o retículo sarcoplasmático, o cálcio estocado aqui dentro, e aqui o receptor de hidropiridina ou canal para cálcio do tipo L. E aqui o túbulo T. Então o que vai acontecer? Vocês lembram que eu falei que o receptor de hidropiridina é um canal para cálcio dependente de voltagem? Uma vez que ele é um canal dependente de voltagem, quando ocorrer a despolarização da célula, esse canal vai perceber essa alteração de voltagem do potencial transmembrana e vai então se abrir. Ele não é um canal para cálcio? Então, uma vez que ele é um canal para cálcio, o cálcio que está presente no meio extracelular vai entrar na célula, certo? Então, a despolarização da membrana levou à ativação do receptor de hidropiridina, ou canal para cálcio do tipo L, o que culminou com a entrada de cálcio para o citoplasma do miócito. Uma vez que o cálcio entrou, gente, como eu falei para vocês, existem sítios de ligação para o cálcio no receptor rianodina. Quando o cálcio se liga nesses sítios de ligação para ele, ocorre uma mudança conformacional nesse canal e ocorre então a abertura desse canal. Como eu tenho uma concentração de cálcio muito maior no meio dentro do retículo sarcoplasmático do que no citoplasma, quando ocorre então a abertura desse canal, o cálcio sai, aumentando então mais ainda a concentração de cálcio intracelular. Então, quando a gente fala do aumento de cálcio intracelular que ocorre durante o acoplamento excitação-contração, basicamente esse cálcio vem de 3 locais, né? A gente vê aqui que a concentração dessa célula em repouso é em torno de 10 a menos 7 e durante o acoplamento excitação-contração ela vai para 10 a menos 5, né? Tem um aumento substancial aí da concentração intracelular de cálcio que vai ser fundamental para a contração, né? Para a alteração de filamentos finos e todo o processo que a gente já vai ver mais para frente. Então, quais são os mecanismos que induzem o aumento de cálcio intracelular? A gente vê aqui que essa célula, o miócito em repouso, tem uma concentração de cálcio de 10 a menos 7 molar, que vai para 10 a menos 5 molar quando esse miócito teve uma ativação, né? Ocorreu o processo de excitação e acoplamento excitação-contração dessas células. Então, o primeiro evento, né, um primeiro mecanismo que está relacionado com esse aumento de cálcio intracelular é a abertura dos canais para cálcio tipo L na fase 2 do potencial de ação. Então vocês lembram que a fase 2 é a fase de platô, e o canal para cálcio do tipo L é um dos canais que está relacionado com a despolarização durante a fase de platô, né? A gente tem um equilíbrio entre despolarização e repolarização, e os canais para cálcio do tipo L são um dos canais que estão envolvidos com a
despolarização durante essa fase. Além disso, a gente tem a ativação dos canais para cálcio das tríades, né, outros canais para cálcio que estão presentes nas tríades, e a ativação dos canais de anodina que estão presentes no retículo sarcoplasmático, que aí sim a gente vai ter um aumento muito importante da concentração de cálcio intracelular. Então aqui a gente vê uma figura justamente demonstrando que o desenvolvimento de força acontece na fase 2 do potencial de ação do músculo cardíaco, né, devido aos mecanismos que eu acabei de explicar para vocês. Agora a gente vai ver a terceira parte, que é como esse aumento das concentrações intracelulares de cálcio levam ao desenvolvimento de força de tensão por esses miócitos. Então aqui a gente vê uma figura de um sarcômero, aqui em verde, né, e branco a gente vê os filamentos finos, que são compostos basicamente da molécula de actina e também de um complexo que é chamado de complexo tropomiosina-troponina, que a gente já vai ver mais para frente. Os filamentos grossos são compostos pela molécula de miosina, que possui uma cadeia leve e uma cadeia pesada. Então aqui a gente vê na figura a cabeça da miosina, que vai interagir com as moléculas de actina. Então, na verdade, essa cabeça da miosina ela se liga na actina. Ocorre então a quebra de uma ATP, porque ela é uma ATPase, e ela puxa uma actina, um filamento, né, de um lado em direção ao outro, né, encurtando então essa fibra muscular. E aqui em amarelo a gente vê o filamento de titina. Então, como ocorre o processo de contração, né? Então aqui a gente está vendo os filamentos finos, actina, essa bolinha em vermelho, complexo troponina-tropomiosina aqui se enroscando na actina. Esse complexo, a gente pode ver que existem vários tipos, né, 3 tipos na verdade, de troponina. Existe a troponina C, que o nome já está dizendo, né, que é a troponina em que o cálcio vai se ligar. A troponina T, que é a troponina que está ligada à tropomiosina. E a troponina I, que o I vem de inibitório, que é justamente a troponina que inibe a ligação da actina com a miosina quando essa célula está no repouso. Então, aqui a gente vê, né, o filamento grosso, cabeça da miosina. Quando essa célula está em repouso, a troponina I impede a ligação da cabeça da miosina no seu sítio de ligação que está presente na actina. Então, não ocorre contração muscular. Por outro lado, quando ocorre um aumento de cálcio intracelular devido aos mecanismos que a gente acabou de discutir, esse complexo, né, assim que o cálcio se liga na molécula de troponina C, esse complexo troponina-tropomiosina se desloca, né, ocorre uma mudança conformacional devido à ligação do cálcio no seu sítio de ligação, e com isso a cabeça da miosina pode interagir com, né, se ligar, na verdade, no seu sítio de ligação que está presente aqui na molécula de actina. Então aqui nessa figura a gente vê vários mecanismos relacionados com a entrada e com a saída de cálcio. Então aqui, como a gente tinha discutido anteriormente, né, o cálcio ele entra nessas células, né, por canais de paracálcio que estão presentes no túbulos T, através de canal para cálcio do tipo L, que também está presente aqui, ou seja, o receptor de hidropiridina. Isso leva à abertura do receptor renodina, que é um canal para cálcio que está presente na membrana do retículo sarcoplasmático, e liberação de cálcio
com todos essas alterações que eu acabei de falar para vocês em relação aos miofilamentos. Quando ocorre essa liberação, né, devido ao aumento de cálcio intracelular, a miosina ela se liga na actina, ela está com o ATP ligado a ela, então ocorre a quebra desse ATP com a movimentação da cabeça da miosina, e então os filamentos finos são aproximados uns aos outros, né? Então ocorre a interação, a cabeça da miosina se move, movimentando puxando, na verdade, esses filamentos finos um de encontro ao outro. Para que ocorra então o desligamento da cabeça da miosina da molécula de actina, tem que ocorrer a diminuição dos níveis de cálcio, né? Na verdade, 2 eventos têm que ocorrer. Um evento é a diminuição, é a entrada de ATP no seu sítio, né, que está presente ali na cabeça da miosina. Então, quando o ATP se liga na cabeça da miosina, ela desliga da actina. Então isso é muito importante, porque, por exemplo, indivíduos que morrem, né, indivíduos mortos, eles têm o que a gente chama de rigor mortis, aquela característica endurecida dos cadáveres, né? Por que isso ocorre? O indivíduo morreu, as células dele não produzem mais ATP, então a contração muscular que estava acontecendo ali, ela ficou mantida, né? O ATP ele precisa entrar na cabeça da miosina para que a cabeça da miosina se solte da actina e ocorra então um relaxamento. E para que esse ciclo de contração não continue acontecendo, o cálcio intracelular tem que diminuir, né? Então existem diferentes vias de diminuição relacionadas, né, com a diminuição do cálcio. Então a gente vê que uma delas, e uma bastante importante, é a captação de cálcio pela mitocôndria. Então existem canais para cálcio na mitocôndria, ela capta parte desse cálcio que foi aumentado aqui devido ao processo de acoplamento, excitação, contração. Além disso, existem canais que também fazem esse transporte do cálcio do meio intracelular para o meio extracelular, que são esse trocador cálcio-sódio, NCX, que na verdade faz esse transporte devido a uma sódio ATPase que está presente aqui nessa membrana, e uma outra cálcio ATPase que está presente aqui também no sarcolema. Além disso, existe uma cálcio ATPase presente na membrana do retículo sarcoplasmático, que faz o transporte da maior parte do cálcio que está presente aqui, né, depois desse evento, novamente para dentro do retículo sarcoplasmático, que é a organela responsável pelo estoque desse íon. Então aqui a gente vê o que ocorre durante a contração, né? Na verdade, a gente não vê encurtamento de filamento fino nem de filamento grosso. O que a gente vê é um deslizamento dos filamentos finos sobre o filamento grosso, né? Então as cabeças da miosina elas vão puxando essas moléculas de actina, né, esse filamento fino, e ela então desliza sobre o filamento grosso. O filamento fino desliza sobre o filamento grosso. E aqui nessa figura, a gente vê, né, na verdade essa figura aqui ela está demonstrando a relação entre o desenvolvimento de força, né, de tensão, e a distensão do sarcômero, né, que aqui está pelo comprimento do sarcômero, né? Quanto mais eu distendo o sarcômero, maior vai ser o comprimento dele, né? Então, é isso que esse gráfico está mostrando. Aqui a gente está vendo de um músculo esquelético, né? Mas a gente já vai ver que para o músculo cardíaco é bem parecido. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê que, conforme eu aumento a distensão do sarcômero, a produção de força aumenta. Estão vendo? Só que isso não é infinito, né? Chega uma determinada região, que é aqui a partir do 2, que eu começo a ter um prejuízo na formação, né, no desenvolvimento de força. Então, por que isso acontece, né? Aqui a gente vê
a situação 3, que é a situação em que eu tenho maior desenvolvimento de força, na verdade é 3 e a 2, né? E a gente pode pensar um pouco também em relação a isso. Por que isso acontece, né? Ou seja, até determinado distensão do sarcômero, eu aumento o meu desenvolvimento de força, porém, se eu ultrapasso ele, esse desenvolvimento de força diminui. Então, o que a gente vê aqui, se eu comparar, por exemplo, a situação 3 com a situação 1? A situação 1 a gente vê que a força é 0, né? Na situação 1, eu distendi tanto a minha fibra que eu não estou tendo interação entre as cabeças de miosina, que vocês estão vendo aqui, eu acho que deve estar um pouco difícil de ver, mas são esses tracinhos aqui que a gente vê, entre as cabeças da miosina, do filamento grosso, e a actina. Não tenho interação. Então eu não tenho como desenvolver força. Quando a gente fala do 3 e do 2, né, que são as situações em que eu tenho maior desenvolvimento de força, a gente consegue observar que todas as cabeças da miosina estão em contato, conseguem interagir com as moléculas de actina. Então, por isso é que ocorre um maior desenvolvimento de força. A distribuição espacial dessas moléculas favorece a contração, favorece a interação entre elas. E por outro lado, se a gente comparar aqui então o 3 com o 4 e com o 5, a gente vê que, como essa fibra está muito encurtada, regiões da actina não interagem com a miosina, né? E a mesma coisa para o 6, prejudicando então o processo de desenvolvimento de força. Então o que a gente tira desse gráfico é que o músculo varia sua capacidade de encurtamento e desenvolvimento de tensão em função do seu comprimento no repouso, ok? Isso é muito importante, porque isso está relacionado a uma lei, a uma capacidade do músculo esquelético que a gente já vai discutir. Então, quando a gente pensa no músculo esquelético, a curva é um pouquinho diferente, vocês veem que não tem aquela diminuição que a gente tinha visto antes. E o que a gente está vendo aqui? Que conforme eu aumento a distensão do sarcômero, eu aumento a produção de força, certo? Então aqui a gente está vendo o volume sistólico, e aqui a gente vê, ou seja, o quanto está saindo do coração, né, a cada sístole, né, ou seja, o ventrículo esquerdo contraindo e ejetando aquele sangue para a aorta. E embaixo a gente vê o volume ventricular diastólico final, certo? Diástole não é relaxamento? Então é o volume que está presente ali nessa câmara, né, no ventrículo esquerdo, durante a diástole, logo momentos antes da contração, né, porque é o volume diastólico final. E o que a gente consegue observar aqui? Que o volume diastólico final se correlaciona diretamente com o débito sistólico, ou seja, com o que está saindo do coração. O que isso está me dizendo, né? O que isso daqui está me mostrando? Que aqui está o comprimento do sarcômero normal, né? Então aqui se eu aumento o comprimento do sarcômero e aqui se eu diminuo, ok? Então a gente vê que se eu tenho o comprimento normal, esse coração ejeta em torno de 100 ml, né? Que corresponde a um volume diastólico final de 150. Porém, se eu aumento esse comprimento, né, se eu distendo essa câmara, tendo um volume diastólico final de 200, mais ou menos, eu tenho um aumento desse volume, desse débito sistólico. E a mesma coisa acontece se eu tenho um volume diastólico final menor, né? Eu tenho um volume ejetado menor também. Então aqui a gente pode tirar várias considerações, né? Uma delas é que o coração, lembra que eu falei para vocês na primeira aula que o coração é uma bomba de demanda? Ou seja, o que entra no coração, né, o retorno venoso, que é a quantidade de sangue que entra no coração pela via cava, é igual ao débito cardíaco, que é a quantidade
de sangue, né, o volume de sangue que sai do coração por unidade de tempo, certo? Então, o volume de sangue que entra no coração por unidade de tempo é igual ao volume de sangue que sai do coração pela unidade de tempo. E isso acontece devido a esse mecanismo que é chamado de lei de Frank-Starling, ok? O que isso daqui está mostrando? Que a distensão da câmara leva a uma maior conformação, né, uma melhor estrutura, né, relação entre actina e miosina, melhorando o desenvolvimento de força, ok? E isso está relacionado a quê? Vamos pensar então, por exemplo, numa situação de exercício físico. Se eu começo a fazer exercício físico, eu começo a mobilizar sangue, né, devido à contração do músculo da panturrilha e devido a uma série de outros mecanismos. Então, eu aumento o retorno venoso durante o exercício físico. Se eu aumento o retorno venoso, gente, o que vocês acham que vai acontecer com o meu volume diastólico final? Eu não tenho mais volume chegando ali, então eu vou, num primeiro momento, aumentar o volume diastólico final e eu vou fazer o quê? Distender essa câmara, né? Distender o átrio, distender o ventrículo. Se eu distendo, o que acontece? Eu melhoro a interação entre actina e miosina e com isso eu vou contrair com mais força e vou ejetar aquele volume maior que chegou, certo? Então isso é a lei de Frank-Starling. Então, devido a isso, o retorno venoso, né, é igual ao débito cardíaco. E aqui a gente vê que existe, né, aqui a gente só está vendo a região de compensação dessa história toda, né, que o volume sistólico, o volume diastólico final. Porém, se eu ultrapasso determinado volume, óbvio, eu entro numa fase de descompensação, né, em que eu já não consigo mais, meu coração não consegue mais dar conta daquele volume todo. Então existem, né, além dessa explicação relacionada à interação entre actina e miosina, existem outras teorias, né, que tentam explicar a lei de Frank-Starling. Então, por exemplo, já foi demonstrado que a liberação de cálcio mioplasmática, ela depende de estiramento. Então, se eu tenho uma fibra mais estirada, essa fibra libera mais cálcio. Então, com isso, eu vou ter uma contração mais vigorosa. E, além disso, o estiramento, né, óbvio, até determinado grau, aumenta a sensibilidade desses miofilamentos ao cálcio. Então, mais um mecanismo relacionado à lei de Frank-Starling. Então aqui, né, mostrando como a contratilidade miocárdica, né, pode ser modulada. A gente já viu que a alteração das concentrações de cálcio intracelular livre podem levar, né, à contratilidade. Além disso, mudança da sensibilidade dos miofilamentos ao cálcio também leva a alterações da contratilidade miocárdica. E a força máxima também é influenciada pelos níveis de cálcio intracelular. Além desses mecanismos, né, intrínsecos que a gente acabou de discutir, o acoplamento excitação-contração ele pode ser modulado pelo estímulo simpático e parasimpático, né? Então aqui a gente está falando basicamente de liberação de cálcio. A gente já falou da despolarização na aula passada, né, na primeira parte dessa aula. E aqui basicamente o que a gente está falando é de liberação de cálcio e a ativação desse complexo, né, de contração muscular. Filamentos finos e filamentos grossos. Então o que a gente vê aqui? Quando eu tenho uma ativação do sistema nervoso simpático, aqui os neurotransmissores relacionados, né, epinefrina e norepinefrina, eles vão se ligar aos receptores beta-adrenérgicos, que estão presentes na membrana dessa célula, e vão ativar receptores acoplados à proteína G, né? Então aqui a gente está vendo acoplado à proteína GS, que ativa então a enzima adenilato ciclase, aumentando os níveis de AMP cíclico, e esse aumento de AMP cíclico vai ser importante para a ativação da proteína sinase A. Essa proteína sinase A fosforila tanto aqueles canais para cálcio do tipo L, que estão presentes na membrana, no sarcolema, né, dessas células, quanto o receptor rianodina, aumentando a liberação de cálcio,
Além disso, a gente vê aqui também que a ativação do sistema nervoso simpático, também através de APK, leva à fosforilação da fosfolamban, ou seja, aumentando a captação de cálcio aqui por essas células, e leva também à fosforilação da troponina I, né, alterando a sensibilidade dessa molécula. Todos esses mecanismos levam a um aumento da contratilidade miocárdica. Por outro lado, o estímulo parasimpático, que a gente está vendo aqui nessa figura em cinza, né, aqui é a acetilcolina, que é um neurotransmissor relacionado, né, aos neurônios do sistema nervoso parasimpático nessa região, e receptores muscarínicos do tipo 2, né, receptores M2. Então, através de uma proteína GI, que está acoplada a esse receptor, a ativação do parasimpático inibe a adenilato ciclase e bloqueia esse mecanismo que a gente acabou de falar, diminuindo a contratilidade miocárdica. Então, aqui nessa figura, a gente vê a ação da modulação simpática no desenvolvimento de força. Então, a gente vê aqui numa situação controle, sem estímulo nenhum, onde ocorre esse aumento de cálcio intracelular e o desenvolvimento de força. Por outro lado, quando eu estimulo essas células com isoproterinol, a gente vê que ocorre um aumento muito maior e muito mais rápido das concentrações intracelulares de cálcio, que rapidamente voltam, né, mostrando aquela captação de cálcio pelo retículo, né, estimulada pelo sistema nervoso simpático que eu falei para vocês, e o desenvolvimento de força também é muito mais expressivo do que no caso controle, relacionado principalmente a esse aumento de cálcio e também a sensibilização das fibras relacionadas com a contração. Então era isso que eu tinha para falar, né, da aula de hoje, de acoplamento, excitação e contração. Obrigado aí pela atenção de todas e todos.